Beleza, continuemos. Vamos continuar falando aqui da ideia de concessão, tá? Como eu havia colocado no bloco anterior, essa é uma das que mais aparece aí na tua prova. Por quê, professor? Porque ela traz uma diversidade de conectores e são conectores que não estão muito no meu dia a dia, beleza? Vem mais um exemplo aqui, ó. A despeito de conhecer a lei, não vem cumprindo as regras. Veja, a despeito de conhecer a lei, não vem cumprindo as regras. Conhecer a lei é algo positivo? É. Agora, não cumprir as regras é algo positivo? Não, né, pessoal? É algo negativo. Tranquilos? Então, aqui eu tenho uma ideia de oposição. Quando você detectar a oposição, a primeira coisa que você tem que saber é se é adversidade ou se é concessão. Beleza? Bom, a minha marca aqui, pessoal, é o a despeito de, tá? E aí na tua prova você vai ter a capacidade, ou melhor, vai ter que ter a capacidade de saber que o a despeito de é a mesma coisa que apesar de, tá? Então, se eu não quero usar a despeito de conhecer, eu posso usar o quê? Apesar de conhecer, que é algo mais familiar. Ah, professor, eu posso trocar o a despeito de pelo embora? Pode. A ideia de concessão, ela é mantida, tá? Semanticamente é possível, mas você vai ter que fazer a adaptação no verbo, tá? Então, se eu puser o embora aqui, ó, vai ficar como? Embora conheça, beleza? A lei. Tranquilos? Apesar de conhecer, embora conheça a lei. Tranquilos? Vamos falar mais de concessão nos exercícios. Continuemos. Vem aqui comigo, ó. Pessoal, vamos falar da relação de causa. Só que aqui tem um detalhe. Se eu falo de causa, obrigatoriamente eu tenho que falar de consequência. Tá? Então, são duas relações semânticas que são o quê? Sempre cobradas de maneira conjunta, basicamente, porque uma depende da outra, beleza? Então, coloca lá, ideia de causa e ideia de consequência. O que é a causa? Pessoal, para quem já estudou direito tributário, causa é o fator gerador, é aquilo que gera, aquilo que faz nascer. E a consequência, o que é? A consequência é o efeito, é o resultado dessa causa. Então, coloca assim em termos conceituais. Causa, motivo, razão de algo acontecer. Tá? A causa, pessoal, é a parte inicial, é o início. Tá? Então, para que um conector seja taxado de causal, ele deve iniciar o motivo, beleza? Já a consequência, o que é? Tá? Consequência, se não vier com essa nomenclatura na tua prova, pode vir com essa. Consequência é o efeito. Lembra lá, ó, efeito estufa. O que é o efeito estufa? É uma consequência, né, de ações não pensadas dos seres humanos, tá? A consequência, pessoal, é o resultado. Beleza? É o resultado. A consequência é a parte final. Beleza? Então entenda o seguinte, toda causa gera uma consequência e toda consequência nasce de uma causa. Só que você vai entender que há elementos que iniciam a causa e há conectores que iniciam a consequência. Vamos começar, pessoal, trabalhando os conectores, tá? Que expressam a causalidade. Tranquilo? E aí, no segundo momento, a gente trabalha, a gente percebe os elementos que iniciam a consequência. Continuemos, vamos lá, alegria.
Beleza? Você está no Clube EAD, tá, pessoal? Olha um exemplo aqui, ó. Como não há rede de esgoto, as doenças se proliferam. Na comunidade. Beleza? Anota aí no seu caderno, de pause aí no seu vídeo. Como não há rede de esgoto, as doenças se proliferam. Se perguntarem na tua prova, o elemento como, nesse cenário aqui, pessoal, sugere, introduz, que ideia? O que é que você vai marcar? Ah, comparação. Pessoal, saia dessa ideia de pensar que o como só é comparativo. Já vimos nas aulas anteriores que o como pode ser conformativo, quando eu digo assim, ó, como colocou a OMS, conforme colocou a OMS. E aqui, pessoal, esse como, ele não é comparativo, ele não é conformativo. Qual é a ideia dele? Veja, como não há rede de esgoto, as doenças se proliferam. Qual é a causa, qual é o motivo, qual é a razão de as doenças se proliferarem? É a inexistência de rede de esgoto. E qual é a consequência dessa falta de rede de esgoto? É a proliferação das doenças. Pessoal, então esse como aqui, ó, ele introduz uma causa. Beleza? O outro lado vai ser a consequência. Mas se perguntarem na tua prova, só em relação ao como, esse como, ele é o quê? Causal. Tranquilos? Beleza? Então, ó, esse como causal, ele é equivalente também a porquê, tá, pessoal? Tá? Por que não há rede de esgoto, as doenças se proliferam na comunidade? Ah, professor, mas ficou estranho para mim. Leia a partir da consequência, ó. As doenças se proliferam na comunidade porque não há rede de esgoto. Beleza? Então, ó, dentro da causalidade, pessoal, eu também tenho um leque de opções. Eu tenho um conjunto de opções. Posso usar os mesmos conectores lá da explicação. Por quê? Porquanto? Pois, tá? Posso usar esse aqui, ó, visto que, já que, uma vez que. Tranquilos? Posso usar esse aqui, ó, haja visto que. Posso usar haja visto? Sim ou não? Pessoal, o adequado não é haja visto, é haja vista que. Beleza? Posso usar tendo em vista que. Tudo isso introduz causa. Pelo fato de. Em virtude de. Tá? Tudo isso é causalidade. Vem aqui comigo agora, ó. Vamos verificar se você entendeu. Olha esse exemplo aqui, ó. Houve uma tempestade. Porque as casas foram para o fundo. Beleza? Houve uma tempestade porque as casas foram para o fundo. Pergunto para você, nesse cenário, esse porquê introduz causalidade? Sim ou não? Preste atenção. Ah, professor, então se é o porquê, eu já sei que ele é causal. Cuidado. Esse porquê junto sem acento, ele pode indicar explicação, você já estudou isso, e pode também indicar causalidade. Pergunto aqui, nesse cenário, ele indica causa ou explicação? Vem aqui comigo. Você tem dois eventos. Você tem a tempestade e você tem as casas no fundo. Pergunto para você, o que é que vem primeiro? É as casas irem para o fundo e depois a tempestade? Não. Em tese, o que vem primeiro é a tempestade. E aí, depois as casas vão para o fundo.
Então, note o seguinte, pessoal, esse porquê, ele não está iniciando o motivo, o fato inicial, ele está iniciando o segundo momento. E se o porquê inicia o segundo momento, ele não é causal, ele é explicativo, presta atenção. Agora, se eu colocasse assim, ó, as casas foram para o fundo porque houve uma tempestade. Agora sim, ó, porque estaria iniciando o caráter inicial, tá? Então aqui toma cuidado, porque só vai ser causal se ele iniciar o primeiro acontecimento. Fora isso, ele vai ser o quê? Explicativo. Vem comigo. Vamos trabalhar agora um exemplo atinente à consequência, tá? Principalmente o que, tá, pessoal? O que ele é muito cobrado como um elemento de consequência. Veja o exemplo aqui, ó. Ó, foram tantas falhas, que o programa saiu do ar. Veja, deixa eu pegar uma situação aí do dia a dia, né? Foram tantas falhas que o programa saiu do ar. E aí, na tua prova, eles vão perguntar qual é a ideia iniciada, sinalizada pelo elemento que nesse cenário. Foram tantas falhas que o programa saiu do ar. Pessoal, qual foi o motivo, qual foi a razão de o programa sair do ar? Muitas falhas, né? Então, isso aqui é o fato inicial, isso aqui é a causa. E qual foi a consequência, qual foi o resultado de tantas falhas terem ocorrido? O programa saiu do ar, tá? Então, 2, consequência, tá? Coloca aí. Beleza? Então, veja que esse que, nesse cenário, ele introduz, pessoal, uma consequência. Então, se o que inicia uma consequência, ele não é pronome relativo, que você já estudou, ele não é conjunção integrante, ele é, pessoal, uma conjunção consecutiva. Fica a dica aqui para você, ó. O que indicando consequência, o que indicando uma conjunção consecutiva, ele é equivalente a de modo que, coloca lá, ó. De forma que, de maneira que, tá? Você pode substituí-lo sem prejuízo ao sentido original. Veja, foram tantas falhas de modo que o programa saiu do ar. Foram tantas falhas de maneira que o programa saiu do ar. Tranquilos? Beleza? Continuemos. Vamos lá, alegria. Melhora aí a luz do teu notebook, do teu celular, que às vezes, tá, pessoal, a iluminação está muito forte e isso pode prejudicar a sua vista. Tá? Então, coloca aí no modo noturno, se você estiver vendo essa aula durante a noite. Continuemos, vamos lá. Pessoal, só fazendo um resumo aqui do que nós já falamos, tá? Em relação a esse tema. Já falamos das relações coordenativas, adição, né? Alternância, adversidade, conclusão e explicação. Já falamos da conformidade, da finalidade, da proporcionalidade, da condicionalidade, da causa, da consequência, salvo engano, deixa eu verificar o que está faltando, concessão. Então, pessoal, basicamente para fecharmos essa primeira parte aqui, ó, relação de tempo e relação de comparação. Tá? Bem mais simples aqui, só para fechar essa parte mais teórica, tá? Relação de tempo e relação de comparação. Pessoal, a temporalidade, ela é percebida em diversos momentos dentro do estudo de língua portuguesa. Lá nos modos verbais, modos e tempos verbais,
no texto narrativo, lá nos adjuntos adverbiais de tempo e aqui, tá, pessoal, nas conjunções temporais, que vão iniciar na sintaxe o que nós chamamos de oração subordinada adverbial temporal, tá? Lembrando, tempo é cronologia, é marcação de momento, tá? É marcação de momento. Aqui, pessoal, na maioria das vezes, não dá para você substituir um conectivo por outro sem prejuízo ao sentido original. Por que isso eu não posso fazer, professor, na maioria das vezes? Porque dentro da temporalidade, você vai ter um tempo presente, um tempo pretérito e um tempo futuro, beleza? Então, de modo geral, a marcação principal da temporalidade é essa figurinha aqui, ó. Quando, tá? Quando é marcação de tempo. Quando, aí coloque mais essas aqui, ó. Logo que, assim que. Veja, se vier só o logo e o assim, são marcas de conclusão. Agora, se vier logo que, assim que, já é marca de temporalidade, tá? Enquanto, tá? Até que, tá? São marcas de temporalidade. No momento em que, desde que, professor, pera lá, o senhor já colocou que o desde que é condicional, isso. Quando é que o desde que é condicional, tá? O desde que, pessoal, é condicional quando é equivalente a caso, tá? E esse desde que vai ser um elemento temporal quando equivalente a no momento em que. Veja aqui quando eu digo, ó, desde que estude, passarás. Então, desde que aqui é igual a caso. Caso estude, passarás. Agora, esse desde que é temporal quando você diz assim, né? Desde que eu cheguei nessa festa, só vi alguns salgadinhos. Já viram aquele aniversário que você chega doido para jantar, mas só oferece alguns salgadinhos? Né? E uma coisa bem regrada, é terrível isso. É melhor nem me convidar se for aniversário desse tipo. Tá? Então, quando eu falo desde que cheguei, quero dizer o quê? No momento em que cheguei. Então, isso aqui já é uma peça de temporalidade, ok? Bom, vem aqui para a comparação. Pessoal, a comparação, tá? Você pode ter aí duas funções, né? Você pode comparar para você tirar semelhanças, ou você pode comparar para indicar quem é o superior ou o inferior. Tranquilos? Novamente, comparação, para que eu comparo? Para eu tirar semelhanças, diferenças, ou então eu comparo para indicar quem é o inferior ou o superior. Vem aqui comigo. De modo geral, que peças vão indicar a comparação? Tá? O como, né, que é muito usado, só que já vimos que esse como pode ser causal, conformativo, tal qual, tá? Tal qual, que nem, né? A economia do Brasil cresce que nem a da Argentina, beleza? Pessoal, aqui eu não vou nem colocar exemplo, porque a gente vai trabalhar nos nossos exercícios e essa aqui é uma parte que não é tão prestigiada nas provas, tá? O que é que cai realmente desse assunto na tua prova? Causa, consequência, concessão, conclusão, adversidade. Essas aqui, tempo e comparação, não são tão prestigiados. Mas eu vou colocar um exemplo aqui de comparação para mostrar para você o que é que cai, tá? O desmatamento na Amazônia cresceu mais do que no ano passado. Beleza? Anota lá. O desmatamento na Amazônia cresceu mais do que no ano passado. Beleza? Pergunto para você, tendo comparação aqui? Tenho. Estou comparando, né, a questão do desmatamento na Amazônia no ano X com o ano Y. Tá? Mas por incrível que pareça, não é isso que vai ser cobrado na tua prova, a relação, a ideia. O que é que vai ser cobrado? É algo bem tranquilo, ó. Pessoal, sem prejuízo ao sentido e às questões gramaticais, eu posso suprimir a contração do e colocar assim, ó, o desmatamento na Amazônia cresceu mais que no ano passado? Sim ou não? Posso ou não? Pode, tá, pessoal? Quando essa expressão de que ou do que estabelecer uma comparação, tiver teor comparativo, tá? A contração de, ela é
opcional. Ela é facultativa. Beleza? Entenderam? Não entenderam nada? Quem não entendeu, observa novamente aí os vídeos, tá? Eu sei que às vezes você pensa assim, professor, eu quero um curso com muitos vídeos, mas toma cuidado, porque quando eu tenho muitos vídeos, eu acabo não vendo tudo. Então é melhor ter algo sistematizado, algo certo, que aí você consegue realmente visualizar. Beleza? Até a próxima aula. Tchau, tchau!